Este é o Edson Silva História, do canal Últimos Dias. Você lá vai aprender muito. Gente, o canal Light Works, os Trabalhadores da Luz, também você vai aprender Olá, muita pessoal, bem-vindo coisa ao do que eu estou canal. falando Ontem eu aqui. estava falando do livro, né? Vou dar em doses pequenas sobre o Filhos do Éden. Filhos do Éden, Universo Expandido. É do Eduardo Spohr e do Andrés Ramos, tá? O Eduardo Spohr é um brasileiro, jornalista, blogueiro e romancista, etc, coisa e tal. Então eu vou ler um pedacinho desse livro aqui, do Paraíso Perdido, tá? Do Eduardo Spohr é o seguinte: o rei ungido de Atlântida, gente, cidade de Atlântida, cerca de 35.000 antes de Cristo, né? Outros tempos inigualáveis. Quem hoje explora as ruínas do mundo, quem visita o Taj Mahal, gostaria. A grande muralha da China, a cidade de Chichen Itzá, ou mesmo as pirâmides de Gizé, não imagina que esses monumentos são retratos, reflexos miúdos de uma era perdida, em um passado longínquo, permanentemente apagado dos registros da história. Uma certa raça de primatas, os eridais, espalhou-se pelo globo terrestre. O evento mais tarde chamado de Grande Migração propiciou o surgimento da espécie humana e sua divisão em três ramos: os homens mais versáteis, os neandertais mais fortes e os atlantes mais refinados, né? Então é o seguinte, ontem eu estava falando, e muitas vezes quando eu dou uma aula, né, os alunos querem saber de documentos, aula, né, sobre a cidade de Atlântida, né? Que na verdade muitos livros retratam como um mito, né? A cidade de Atlântida era uma população muito mesmo. é, Dizem que era um continente. A gente tem assim algumas evidências, alguns registros, né? Eu não vou dizer que com certeza. Talvez, pelo que dá a entender, ela era tão grande que ficava no meio do Oceano Atlântico, tá ok? Engraçado, Oceano Atlântico. Hum. E essa civilização muito refinada, realmente, como eu falei para vocês ontem, homens com cerca de 3 metros de altura, inteligentíssimos, estudiosos, cientistas do top. Era uma civilização muito moderna, eu não sei dizer a palavra mais cabível aí, gente, né? Avante do nosso tempo, olha lá. E então, assim, eles viviam muitos anos, uma pele viçosa, não é essa pele que nós temos hoje, e viviam muito mais. E tinham, assim, não havia esses problemas de doença. Eu não sei o que aconteceu, que eles se acharam, né, acho que a vaidade, o ego cresceu tanto, que eles quiseram dominar outras culturas, outras civilizações, outros povos, né? Diante disso, naquele período, ela era, pelo que diz, ela era um continente assim meio que baixo, ok? Meio baixo. E não chovia, né? Assim, a água, ela jorrava, sabe aquelas fontes que jorra assim para cima, né? E a lua era mais baixa, né? Quando houve o dilúvio, após o dilúvio, a lua ela se afastou da, da mais distante da Terra. Quando ela está mais próxima é quando é lua cheia, entenderam? Né? Dependendo da fase da lua cheia, ela está mais próxima é, da Terra. A lua, as fases da lua, né? Vejam que os judeus eles seguem o calendário lunar, né? Engraçado, os índios também seguem contam as luas. Veja que alguns filmes que vocês assistem aí, eles contam pela fase da lua, né? Ah, minha gravidez vai acontecer daqui 3 luas, né? Então a lua ela tem um magnetismo, principalmente na lua nova e na lua cheia, né? Não tem aquelas histórias de lobisomem, né? Coisas que acontecem na lua cheia. Vocês ouvem também que na fase da lua cheia, as pessoas que têm problemas mentais, distúrbios mentais,
elas ficam inquietas, né? Cometem muitas coisas, né? Na lua cheia também tem aquela fase dual de coisas boas e coisas ruins. Fertilidade, etc, coisa e tal. Não vou aqui falar. Mas tem canais que falam muito com propriedade sobre isso. Eu vou deixar para esses canais aí. Eu vou falar alguns canais assim que eu gosto de assistir, que eu acompanho, que eu aprendo muito. O canal da Débora Barbosa, ok? Essa brasileirinha que mora em Londres, está fazendo doutorado lá. O canal Ciência de Verdade do Afonso, que é ótimo, ele é um judeu, ele fala muito da questão da mudança dos polos magnéticos que está ocorrendo aí. Gente, o cara é top, né? O Afonso mora nos Estados Unidos atualmente com a família dele. Quem mais? Gente, a Maria Pereira, que tem ensinamentos aí, eu já comprei estudos que ela fala da nossa origem, aí você fala, nossa, nós não somos nada, né? E você percebe que no passar da história houve muita mudança e o homem não mudou. Eu acho que pouco vai mudar aí, né? E a história novamente se repetem, né? O que mais que eu posso dizer aí para vocês? Quem mais, gente? O canal do Edson Silva História, né? Canal Últimos Dias, ele é um historiador, ele fala com bastante propriedade, ele dá livros, né? Ele pesquisa, ele fala para vocês, tá? Gente, e quem mais? E tem um canal aí do brasileiro, é Dáquila, isso, que ele fala sobre a nossa civilização hoje chamada Brasil, né? Que a Amazônia esconde pirâmides, registros históricos do qual não nos aí não é do nosso conhecimento, né? E o Dáquila, né? Ele tem outro nome, o canal dele chama Dáquila. Ele fala muita com propriedade, muitas coisas da nossa civilização aí, que havia um povo muito mais evoluído, né? Na, na nossa, no nosso país chamado hoje Brasil. Então, por isso que eu falo que o Brasil não foi colonizado, né? Olha aqui, ó. Então, aqui, ó, Poseidon, né? Deus das águas, dos mares. Então, tá lá. Aqui, ele, né, o que diz a lenda de Atlântida. Então, diz a lenda, né? Então, registrada pelo filósofo Platão, a lenda iniciou uma caça ao tesouro que dura até hoje. Bababá, né? Bom, tem exploração aí, vocês sabem, aí em oceanos, encontrando pirâmides, né? Muitos artefatos, né? Gigantes dessa civilização aí de Atlântida, né? Que é um mistério até hoje, que fascina. Quase não tem documentos e nem livros, gente. E lenda, mito, mas não é lenda e mito, ela existiu mesmo. Não havia religião em Atlântida. Então, era energia. E o povo lá conhecia muito bem essa questão de energia. Nós somos seres de energia, energéticos. Tudo é energia. Esse universo é energia. Bem, mal, né? Por isso que falam algumas pessoas, né, aí estudiosas, né, apesar que ganham dinheiro com isso, né, você não é conspirar, né, uma palavra, pedir ao universo, né, não, não tem essa coisa de você lá, eu vou rezar 300 Ave Maria, 500 Pai Nosso para obter tal coisa, né, viu, o universo, tudo isso aqui, você pode pedir mentalmente, sabe aquela coisa de pedir com fé, focar naquilo e dar certo? Como é que um atleta, uma pessoa foca nas coisas para conseguir? Não é nada cai do céu, gente. Nada é dado. Você tem que lutar, você tem que focar. Então eu tenho aprendido muito com isso. Nós somos seres de energia. Quando você começa a meditar, no começo você pode achar estranho, mas na partir da terceira, quarta, você começa a sentir fechar os olhos e mentalizar, você começa a sentir algo dentro de você, começa a acender esse dentro de você, tá? Aí é uma experiência de cada um. Eu tô tentando fazer uma linguagem mais simples para vocês poderem entender, ok? Porque
tem aí várias pessoas que dão curso, né? Paga para você, né, ter êxito, e às vezes poderia ser muito mais simples, né? Mas o conhecimento de cada um, a expansão da consciência de cada um. Então, gente, o Renan tem um canal também, ele fala muito que o nosso mundo, né, que o cosmo, né, que nós vivemos, ele é baseado muito nos números 3, 6 e 9, tá? 3, 6 e 9. E lá ele dá um estudo sobre isso, a questão da energia das pirâmides, que muitas vezes tem crenças aí que sataniza. Ô meu filho, o Egito, eles não tinham fios de energia, mas assim, eles tinham uma iluminação, uhum, né? Eles usavam muito ouro, muito bronze, muita prata para impedir, é, assim, males, entende? Sabe, então tem tudo um porquê que eles usavam aqueles adereços, essa civilização. Eu me lembro, na sexta e sétima série, uma professora de história muito ótima, ela contava assim, e eu ficava fascinada quando ela saía um pouco do livro e falava da civilização do Egito, que eles chegavam até a fazer cirurgias de cabeça naquele tempo. Aí eu ficava imaginando como fazia, sei lá, porque tem que ter um preparo, você se paramentar, é, a higiene, anestesia, instrumentos. Como é que essa civilização fez tantos êxitos? Vejam lá na Bíblia, lá quando Moisés vai lá diante do faraó e ele pega o cajado, já o cajado sai uma serpente, aí os bruxos, os magos lá faz também outra serpente, e a cobra do Moisés engole, né, aquela cobra lá do... Como é que eles faziam essas coisas? Não é? Então, assim, mistérios... Ô, gente, já falei que a Bíblia é uma linguagem pueril. Se vocês querem entender mais esse expansionismo do mundo, não é esse sistema que você vai ter que abrir a mente e procurar outros documentos aí. Bom, vamos lá, hoje tem que ser rápido, né? Gente, e os OVNIs, Gedilene? Durante muito tempo eu fiquei, isso aí não existe, isso é coisa da cabeça do homem. Tem o estudo da ufologia, né? Vocês já ouviram aquela história do ET de Varginha, era isso, né? De Minas Gerais? Pois é, eu já estive em Minas Gerais e o pessoal fala que esse ET não foi apenas um ET, foram vários outros, né? Então, da onde essas pessoas vieram, da onde surgiram, né? Era um ser assim, feio, né? E vocês sabem que um desses ET que foi capturado, ele arranhou um dos militares que o matou, né? Tem tudo esse registro em entrevistas aí. E esse rapaz foi para o hospital, aquela infecção grotesca contaminou o militar, né? E ele veio a falecer. Por que esconde isso de nós? Por que a Área 51 nos Estados Unidos esconde isso de nós? Que as pessoas não podem chegar lá. Só tem a Área 51, né? Será? Sei lá. Então, assim, nós vemos muito em filme de ficção, né? Livros, etc, coisa e tal. Então, hoje eu acredito que tem, assim, discos e tantas coisas, diante de tantas coisas que eu já ouvi. Indo para a Europa, a sua mente expande, você tem conhecimento, né? E aqui no Brasil tem muito, gente, tem muito, né? Mas, assim, cada um, né? Não vamos forçar a pessoa a acreditar numa coisa que não entra na cabeça dela. Só na hora que ela vê, ela vai ter um choque. Ela pode até, coitada, ficar louca ou desmaiar. Mas, enfim, extraterrestres não é de agora, tá? Esses seres evoluídos, né? Nosso mundo é muito... Não estamos sós no mundo, tá? Então, assim, um livro que eu falei para vocês que é muito bom para vocês ler é A História Secreta do Brasil. Tem também aqueles livros da colonização, que fala sobre a colonização do Brasil. São 3 volumes grossos, que é importante. Né? A Era do Espírito Santo, o Milênio Universal. Gente, o que é esse negócio de Espírito Santo aí? Bom, a Cláudia Bernardi de Souza Pacheco, ela estudou, ela foi para fora do Brasil e pesquisou, né? Nós temos aí, como eu disse para vocês ontem, nós estamos na era de Aquário,
Onde tá vendo todo esse aquário aí, essa doença e tal, né? E assim, aqui eu tô na metade do livro, ó, gente, quase encerrando aqui. E eu vou lendo e fala dos Cavaleiros Templários, a Trindade, o bem e o mal, ah, a herança das 12 tribos, formação do povo de Israel, o terceiro milênio, o ano de 5.760, que já passamos, né? Nós estamos aí no ano judaico, 5.780 e alguma coisa, 82, se não me engano. A descoberta dos Templários, os reis de Portugal, os segredos do templo de Salomão. Então vamos lá. A Gidilene diz que o paraíso é a Amazônia. A Amazônia. Eu acredito. Um fotógrafo brasileiro chegou à Amazônia e começou a fotografar. Quem vai para a Amazônia fica encantado com tanta água. Você sabia que é daquele chão jorra água, a gente vai para os rios, vai banha o Oceano Atlântico e afim? Pois é, né? E aquelas nuvens, né? Aqueles rios voadores, né? A nossa Amazônia. Então, é o seguinte, o Salomão, né? Aqui no nosso país tem muito ouro. Vocês sabem que o Brasil é uma terra. Só a ignorância aqui que mata o povo, né? E nós não éramos assim. Muito ouro daqui, ouro de Ofir, que vocês ouvem nos estudos bíblicos e etc, coisa e tal, foram tirados daqui. Nossa madeira, você vai para a Europa, tá lá naqueles museus, naqueles artefatos que você anda pela Europa. Gente, eu fui no Museu do Louvre, tá? Quando eu entrei, pena que eu precisava voltar lá no Museu do Louvre para poder andar mais uns 2 dias, porque o museu é grande e ali tem muita coisa da nossa história. Uhum. Aí você fala, esconde muita coisa de nós, tá? A França é o berço da civilização. A França, né? E a sua aliada, o rival a Inglaterra, né? Então, assim, eu poderia dizer muitas coisas para vocês. Visitar Portugal é como se conhecesse o Brasil, um pedacinho da Bahia, do Maranhão, do Recife. É uma coisa louca, né? Lembra assim o Brasil, né? Que nós somos descendentes deles, né? Enfim, o que eu ia falar aqui, que eu acabei me esquecendo aí, né? E aqui, na História Secreta do Brasil, esse livro eu comprei na internet, gente, olha. E você vai entendendo, expande sua mente, né? Você sabia que o mapa de Portugal lembra a cara de um leão? Olha aqui que interessante o mapa de Portugal e leão. Eu só tô dando. Eu poderia entrar em detalhes, mas ficar grande, né? Aí fala aqui a decadência da Inglaterra e dos Estados Unidos. Porque ambas elas são unidinhas, né? Unidinhas, né? Gente, eu vou parar por hoje, tá? Tá. Eu vou falar uma coisa que vocês podem querer perguntar aqui. Esta aqui é uma cadeira. Essa cadeira é o trono onde a rainha da Inglaterra foi coroada. A Betinha, tá? Com a pedra que, segundo a tradição, teria pertencido ao trono de Davi. Então, esse trono de Davi foi para lá? Menino, menina. Então é o seguinte, nesse trono, veja que tem aqui sobressaindo uma pirâmide. Gente, Salomão, vocês sabem que a história do rei Salomão, né? Vocês sabem daquela história da Bíblia, né? Eclesiastes, que parece que ele tá depressivo, falando, escrevendo, né? Um monte de coisa, tempo para isso, para aquilo outro. Ele fala muitas linguagens, as pessoas não entendem o livro de Eclesiastes. Você começa a ler, parece que vai dando uma assim, mas aquele livro de Eclesiastes te dá uma sabedoria imensa se você tiver tempo de estudar ele.
né? Então, o Salomão, ele era um homem sábio, dizem que ele falava até com os animais, na linguagem dos animais, dizem até que ele tinha um anel que controlava os demônios, não sei, né? Controlava os demônios, que mais? E assim, ele, durante o reinado dele, de 40 anos, né, que foi isso que ele governou, e não houve uma guerrinha sequer. Nenhumazinha. Diz que o homem era sábio, falava não sei quantas línguas, e assim, diz que até o Salomão voava, né? Que é isso, gente? Quanta coisa esconde de nós, né? Então, e muitas coisas estão aí em mãos de poderosos da cultura, né? Sei lá, preciosidades do rei Salomão. Mas, gente, vamos devagar aí, contando, né? Eu sei que hoje é rápido, eu só tô aguçando para vocês, para assistir alguns canais, para não ficar só dizendo que a Gedilene tá falando bobeira, não. Gedilene, vocês têm muito conhecimento e não vai passar para nós? Vou, gente, calma, calma. Diante de livros e diante de estudos, tá? Por isso que eu dei alguns canais para vocês irem lá dos meus amigos, que não são palhaços, são pessoas sérias, historiadoras. A Débora tá fazendo doutorado na Inglaterra. O Ed Silva é um historiador muito sério. Vocês podem consultar na rede. Né? Pega o que é bom, estuda lá, porque ele dá indicação. Você vai lá e pesquisa, tá, cara? Vai lá e pesquisa. Que mais? O Afonso, né? Ele é um judeu, mas ele é um cientista. E enfim, e ele dá sempre. Vai lá, tem o Afonso tem milhares de vídeos que fala muita coisa da inversão do campo magnético, que vai acontecer, né? E da origem da nossa história, das mutações. Assistam, vai lá e fica fuçando. Os canais dele não é tão longo assim. E ele é um pesquisador, ele dá base lá, livro, pesquisa e tudo mais aí, tá? Gente, até o próximo vídeo. Eu vou deixar vocês só com um gostinho aí de quero mais. Gedilene fala mais, Gedilene fala mais. Bom, é só ver o que está acontecendo no mundo. Tantos OVNIs. Que mais, gente, né? O sol tá indo pro norte, é isso aí, né? Então, a gente sabe que um dia, né, tudo vai mudar, né? As placas tectônicas, né? A África ficando seca, e vai ficar mesmo, viu, gente? Tantas coisas acontecendo aí, tá? Gente, até o próximo vídeo. Eu vou devagar. Eu sei que é muita informação aí, mas o próximo vídeo eu falo um relato mais pra vocês, tá ok? Beijos, até o próximo vídeo. Esta moça de 25 anos, a Débora G. Barbosa, muito bom. Aqui, ó, Like to Works, Conflito Cósmico, Nós Vivemos num Cosmos, os livros aí, Paraíso Perdido, Filhos do Éden, esse livro que eu mostrei para vocês, olha a coleção. Vocês podem aprender muito. A Maria Peredas, muita coisa, tem muito vídeo que vocês podem aprender. E a origem da nossa história, o livro